Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Hoje nós vamos falar sobre hanseníase. O Brasil concentra um número muito grande da doença e não está em processo de eliminação, segundo a Organização Mundial da Saúde. E quem vai falar com a gente e esclarecer as dúvidas sobre hanseníase é a médica Ana Cristina Riso Alonso, dermatologista do Ambulatório de Hanseníase da Secretaria Municipal da Saúde de Rio Preto. Então, fique comigo aqui no Saúde em Foco. Doutora Ana Cristina, muito obrigada por sua presença aqui no Saúde em Foco. Eu é que agradeço o convite e para a gente falar sobre um assunto tão importante, né, que muitas pessoas desconhecem. É muito importante mesmo. Eu estava vendo que o Brasil concentra 30 mil novos casos por ano, não está em processo de eliminação da doença. O que acontece? O que é esse quadro dessa doença no nosso país? Ela é uma doença que ainda não é muito diagnosticada, né, por falta de habilidade até dos profissionais de saúde no conhecimento da doença. Então, existem sociedades, né, da hansenologia trabalhando para que o diagnóstico seja cada vez mais precoce, né? E é muito importante Rio Preto, então, ter um ambulatório especializado. Como é que funciona esse ambulatório? O nosso ambulatório de Rio Preto, ele atende a população aqui da cidade e algumas pessoas que são da região, né? Que existem casos de hanseníase um pouco mais complexos no tratamento, que às vezes o clínico geral não consegue tratar na própria unidade de saúde. Então, esses casos, eles vêm para a gente para realizar o tratamento. Geralmente, no nosso ambulatório, os pacientes eles são encaminhados das unidades básicas de saúde, onde é feito um primeiro diagnóstico e depois eles retomam o tratamento com a gente. E no dia a dia, tem aparecido muitos casos? Muitos casos novos, alguns casos já em tratamento, né? O tratamento da hanseníase ele é longo, a gente vai falar sobre isso. E a gente tem diagnosticado bastante esses novos casos de hanseníase. E geralmente o paciente, ele nem imaginava que poderia ser hanseníase, os sintomas que ele está tendo? Nem imaginava. Os pacientes, eles ficam muito surpresos no momento do diagnóstico, né? Muitos ficam surpresos até de serem encaminhados para o ambulatório de hanseníase, que é um ambulatório específico. Por ser uma doença muito antiga, existe essa sensação de que ela já foi eliminada, ela é uma doença desde antes de Cristo, né? Então, existe essa sensação de que ela já foi eliminada e de que as pessoas não estão mais em risco de ter a doença. Mas, pelo contrário, né, existe uma luta constante para a gente tentar a eliminação. Existe uma história de muita luta, né? Muito forte em nosso país, da hanseníase. Sim, é um estigma muito importante, né, que a doença traz, porque antigamente a doença ela não tinha tratamento, né? E então, por não ter tratamento, os pacientes eles evoluíam com sequelas muito graves, né? Os pacientes eram mandados para colônias, para locais afastados da sociedade, eram até exilados da sociedade quando não existia o tratamento, porque não se sabia muito também sobre o contágio da doença e acabavam evoluindo com sequelas, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. E a hanseníase? Então, o que é a hanseníase, para a gente poder entender? A hanseníase ela é uma doença infecciosa, né? E ela é causada pelo Mycobacterium leprae, né? Ela é uma micobactéria e ela é adquirida geralmente no meio familiar, né? Quando a pessoa ela tem um contato seguido com a doença. Então, com algum familiar que já teve a doença, um contato em média de uns 5 anos, né? E aí, durante esse tempo, essa micobactéria ela pode ficar incubada e conforme a imunidade de cada pessoa, ela pode se desenvolver em algum grau, em algum tipo da hanseníase, né? Essa bactéria, qual que é o comportamento dela? Ela está onde? Ela é uma bactéria muito lenta, ela é transmitida pela via respiratória, então existe essa questão de ter um contato prolongado para se adquirir a hanseníase, né? Então, ela é mais adquirida no ambiente familiar. Ou pessoas que têm um contato muito próximo por um período prolongado. Pessoas que dormem no mesmo ambiente, né? Faz muito tempo junto. Sim, que ficam muito tempo, convivem muito tempo junto, por conta da gotícula da via respiratória, a principal transmissão.
Não é porque você encontrou uma pessoa que esteja com a bactéria que você já vai, né, ter a transmissão. Sim, sim. Tem pessoas que às vezes me perguntam se pode ter se contaminado no ônibus, né? Num contato breve. Isso são casos muito raros, é muito difícil de acontecer. Porque geralmente precisa dessa exposição prolongada e a exposição prolongada, além disso, não é em qualquer grau da doença que ela é transmitida, só nos graus que são multibacilares, né? Correto. Vamos acompanhar agora as imagens de alguns casos, né, como ela se apresenta. Vamos acompanhar aqui no monitor, doutora, esse caso, como ela se manifestou? E esse é um caso de hanseníase indeterminada, né? A hanseníase indeterminada, ela se manifesta por máculas, que são manchas, né? Que são um pouco mais esbranquiçadas. Sim, e elas... Isso, ali. aqui, né, que podem ser mal delimitadas até. E nessas áreas, geralmente, a pessoa já perde a sensibilidade. Ela tem uma queda dos pelos, diminuição da sudorese, né? E esse é um caso inicial que, inclusive, pode evoluir para cura espontânea. Esse é um tipo de caso que não transmite a doença. É uma forma bem inicial. Espontânea, quer dizer, não precisa de tratamento? Esse caso, algumas vezes não precisa. Quando a gente faz o diagnóstico, nós tratamos. Mas muitos desses casos passam batido, né? E a pessoa nem imagina que aquela mancha que ela teve antigamente poderia ser da hanseníase. E alguns iniciam dessa forma e evoluem para formas mais graves. Correto. E essa outra parte? Essa aqui é uma hanseníase tuberculoide. Está em que parte do corpo? É a aqui perna? É uma perna. Na coxa? Isso. É uma lesão na perna, né? É uma lesão que até algumas pessoas confundem com a micose, né? Muitas pessoas já vêm passando pomadas de micose ali e é uma lesão que não melhora. Mas a gente percebe que a pele ela fica mais infiltrada nessa localização. Ela pode ter um centro normal, como tem essa lesão, e uma borda mais vermelha, que a gente chama eritematosa, né? E esse grau é um grau que a hanseníase já começa a acometer um pouco mais os troncos nervosos. Então, existem casos da pessoa ter essa lesão e ter um tronco nervoso ao lado acometido, né? Tronco nervoso, ele é responsável pelo quê no nosso organismo? Ele é responsável pela nossa sensibilidade, às vezes até pela movimentação, né? Então, a pessoa ela já pode ter como uma alteração como dor, né? Ou alteração da sensibilidade também, né? E aí, nesses casos, a primeira sensibilidade a ser perdida é a sensibilidade ao calor. Então, uma pessoa que tem uma lesão, que às vezes fica se queimando e não percebe as queimaduras, né? Fala, nossa, eu fiz um machucado aqui, eu nem sei como é que eu fiz esse machucado. Isso também pode ser um indício da hanseníase. Que ela está presente no corpo. Essa outra já cometeu boa parte, né? Esse já é um dos casos daqueles multibacilares, é um dos casos que transmitem a doença, né? Aí está um estágio avançado? É um estágio um pouco mais avançado da doença, né? É a hanseníase dimorfa, que a gente chama. A hanseníase dimorfa, ela faz várias placas pelo corpo, geralmente com distribuição simétrica, né? E você percebe que elas são bem mais infiltradas nessas localizações, com alteração da sensibilidade também. E nesse estágio, o paciente ele pode evoluir para sequelas de uma maneira muito mais grave do que nos estágios iniciais, né? Então, esses principalmente são os quadros multibacilares, são aqueles que a gente quer mais fazer o diagnóstico, né? Todos eles, na verdade, mas principalmente os multibacilares. Por quê? Porque eles transmitem a doença, né? E porque eles podem levar a sequelas mais graves. Essas manchas, elas aparecem com rapidez ou demoram? Pode demorar. Uma pessoa que tem contato com a hanseníase, ela pode ficar incubada de 6 meses até muitos anos, né? Então, uma pessoa que teve contato na infância pode vir a manifestar a hanseníase na idade adulta, ou que teve contato na adolescência, manifestar na idade adulta, né? E quando a gente faz um diagnóstico, a gente sempre convoca os familiares, né? Chamamos os familiares para ver se mais alguém no domicílio tem a doença. Porque às vezes a gente cura o paciente, mas ainda um pai, uma mãe ou um irmão que tem a doença, um esposo, uma esposa, podem continuar transmitindo a doença ali no domicílio. Correto. Agora, este outro caso também... Esse é um caso de uma hanseníase virchoviana. Você vê que as lesões elas já ficam mal delimitadas, uma pele mais infiltrada, né?
E esse caso é o estágio mais avançado da doença, né, a hanseníase virchoviana. E esses casos a gente também transmitem a doença, são multibacilares, né? Então eles têm um potencial de transmissão mais alto e já começa a aparecer alguns caroços no corpo, né? Alguns nódulos que são hansenomas, né? São locais onde a gente geralmente faz uma biópsia, às vezes, para confirmar. Mas nesses casos o diagnóstico clínico ele é muito típico, né? Se não está sentindo dor, se não está coçando, não está incomodando, aquela manchinha eu vou deixando. Pois é, isso é muito comum, né? E dos pacientes chegarem também para a gente nesse estágio já, né? A gente faz o diagnóstico, as pessoas nem imaginavam que tinham a doença, falam que tem essas manchas há muito tempo, né? Porque nem sempre as sequelas elas surgem rápido, às vezes elas surgem ao longo do tempo com a doença. Quer dizer, o bacilo, como você diz, a bactéria é lenta e também a manifestação desses sintomas também pode ser lenta. Pode ser lento. Então a pessoa às vezes não associa, por desconhecimento, não associa esse quadro à doença, à hanseníase. E aí acaba não procurando o serviço de saúde, né? As doenças de pele, as pessoas escondem com a roupa, né? Então elas acabam não procurando, vão deixando. E quando chega pra gente, já chega num quadro mais grave, né? Com sequelas nas mãos, com sequelas nos pés, com acometimento do nariz, dos olhos, né? Como veremos aqui agora também. Teremos mais aqui também. Isso aí é uma manifestação da hanseníase virchoviana, tem esses nódulos que são os hansenomas, né? A pele ela fica muito seca, tá vendo, né? Ela chega a descamar. Trincar, né? Trincar, de tão seca que a pele fica, né? Inclusive, durante o tratamento, a gente sempre orienta a hidratação também da pele, né? E geralmente caso tem desconforto? As pessoas elas podem ter muita dor nos membros, né? Pelo acometimento dos nervos e alteração da sensibilidade, né? Existem casos que começa a ter inchaço nos pés, nas mãos, né? Até inchaço em algumas regiões do rosto e com alteração da sensibilidade. E se tocar em alguma coisa pode até, né, causar algum trauma? Sim, machucar. É muito comum que a gente tenha, nesses casos, pacientes que vêm com o que a gente chama de mal perfurante plantar, né? Que são lesões nos pés que a pessoa nem sentiu que machucou, né? Apesar de não ter sentido que machucou, a gente vê que tem uma úlcera ali de muito tempo, pelo próprio uso do calçado ou porque pisou em alguma coisa que machucou e ela não percebeu. Agora nós temos mais imagem. Isso. Essa é uma das manifestações também da hanseníase virchoviana, é a queda dos pelos, né? E dos pelos da sobrancelha. A gente diz que os pacientes desenvolvem uma face leonina, fica parecendo com o rosto de leão, né? Olha porque só. Fica com a área da sobrancelha grossa, espessada, né? E existe o desabamento da pirâmide nasal que a gente vai ver também. Essa próxima. Com o nariz caído, assim, né? Deforma o nariz, isso. Antigamente, a gente via muitas pessoas que não tinham o nariz porque não tinham o tratamento da hanseníase, né? Mas hoje é uma doença que tem tratamento e a gente quer descobrir a doença antes que chegue nesse estágio. Nesse estágio. Sim. Nós temos mais uma imagem. Isso, essa é a imagem da mão em garra, né? A mão em garra ela é uma deformidade que pode ser causada pela hanseníase. Tem muitos pacientes que chegam já com essas sequelas para a gente um grau de incapacidade mais avançado. Além do tratamento com remédio, existe cirurgia para esses casos? Existem algumas cirurgias que melhoram um pouco as sequelas, né? Então, hoje é feita no hospital de base uma cirurgia para correção do nariz, né? De alguns pacientes que tem, mas tem alguns casos que quando o paciente não se incomoda, a gente acaba nem encaminhando para lá, porque depende muito do incômodo de cada um, né? E existem alguns casos que precisa fazer cirurgia nos nervos, né? Para soltar o nervo ali, porque o nervo ele fica preso, ele fica machucando, fica com dor e a gente acaba encaminhando para avaliar a cirurgia nos nervos. E o contágio, adulto é mais suscetível ou criança, ou não há uma classe para isso? As crianças, elas são mais suscetíveis por conta da questão da imunidade, né?
E existem alguns casos também que a desnutrição, ela deixa o paciente mais suscetível, né? Algumas situações dos pacientes que dormem todos no mesmo ambiente, eles também acabam sendo mais suscetíveis à doença. Nós vamos acompanhar agora, doutora Ana Cristina, uma reportagem, um depoimento de quem já passou por esse problema da hanseníase. Há 2 anos e meio, o diagnóstico de hanseníase mudou a vida de Cláudio. Ele teve que parar de trabalhar e começar um longo tratamento. Como que você descobriu a doença? Então, eu fui no postinho fazer os exames no clínico geral e o clínico pediu para mim tirar a roupa e ele viu as manchas em mim. Aí ele apalpou, perguntou se eu sentia, eu não sentia as manchas. Onde tinha mancha eu não sentia. E aí ele pediu para mim estar passando no doutor que mexe com hanseníase. Aí chegou lá, ele fez os exames e constatou que eu tinha hanseníase. Já estava bem para frente já essa doença. Aí, no momento exato, já comecei a fazer os exames todos, me passaram os remédios para mim estar tomando. E eu tomei 2 anos e meio o remédio. Agora, graças a Deus, estou melhorando, mas foi 2 anos e meio de tratamento. Durante esse tratamento, você teve algumas sequelas? Tive, não consegui andar. Fiquei de muleta 2 anos e meio, atacou tudo, não conseguia mexer a mão. Aí, com o tratamento, fui fazendo fisioterapia para poder começar a voltar a andar de novo. Graças ao diagnóstico rápido, ele conseguiu voltar a andar, retomou a rotina e agora deixa a dica para que todos façam exames médicos com frequência. O melhor remédio é prevenção. Está sempre cuidando, qualquer manchinha, vai no médico, não custa. É melhor prevenir o começo do que deixar piorar. E piorar aí fica difícil. A história do Cláudio é muito edificante, né? Ele, inclusive, a mensagem final que ele diz que é para estar sempre atento, aparecer uma mancha, vá ao médico, para cuidar mesmo. Sim, o nosso ambulatório é muito bacana porque muitos pacientes que têm a doença acabam se conhecendo, né? E trocando experiências de cada um, de como que é o caso de cada um, de como cada um enfrentou, né? O seu caso, então é muito bacana. E é importante seguir o tratamento, que é longo. Como é o tratamento? Sim, o tratamento é das formas paucibacilares, que são aquelas 2 formas iniciais que a gente mostrou, a indeterminada e a tuberculoide, ele é feito por 6 meses. E os tratamentos das formas mais graves, das multibacilares, que são a dimorfa e a virchoviana, ele é feito por 12 meses e às vezes estendido até por mais tempo. Depende da resposta de cada paciente. São acompanhamentos mensais, a cada 28 dias, na verdade, e para a gente ver se o paciente teve algum efeito colateral das medicações, se ele está tomando direitinho as tomadas. Algumas medicações são feitas na própria unidade de saúde, ou no nosso ambulatório de hanseníase, ou na unidade de referência do paciente. Porque é importante garantir que o paciente complete o tratamento. A gente tem uma certa maleabilidade, né? Mas o ideal é que cumpra todas as doses na data certa para a gente conseguir matar o bacilo e erradicar a doença. Então, tem que ter muita persistência e querer ficar curado. Sim, com certeza. A gente sempre conversa com os pacientes, porque existem alguns casos que a gente não consegue provar para o paciente que ele tem a doença, que o diagnóstico é feito clinicamente. A gente faz a biópsia, faz a baciloscopia, que são exames que nos ajudam em alguns casos, mas existem muitos casos que eles vêm negativos, principalmente nas formas indeterminada e tuberculoide. E aí a gente precisa explicar para o paciente que a gente tem que tratar a clínica dele, né? E não o exame, né? Ele não acredita que ele tem a doença porque não saiu ali escrito no papel. Não sai na biópsia, assim, a presença do bacilo, já que ele tem poucos bacilos circulando. Mesmo assim, nesses casos, a gente indica o tratamento de 6 meses para não deixar que isso evolua para formas mais graves. É um tratamento difícil nessa questão de seguir rigorosamente, mas em relação aos medicamentos, são medicamentos que causam muita reação e podem levar o paciente a desistir? Os medicamentos, eles são todos fornecidos pelo SUS, né, pela rede pública de saúde, então o paciente não tem gasto algum com a medicação da hanseníase. E assim, eles têm alguns efeitos colaterais que a gente vai acompanhando conforme a resposta de cada paciente. Como a síndrome pseudogripal, pode dar um pouco de anemia, né? E diante das manifestações que cada paciente tem, a gente avalia a troca de medicação.
Nos casos multibacilares, eles podem ter a pigmentação da pele, a urina ela fica um pouco mais escura no dia da tomada da medicação. Então, são alguns casos que a gente costuma acompanhar, explicar para o paciente, às vezes acompanha com exames laboratoriais quando são necessários. E, se necessário, a gente troca o esquema de antibióticos. Quer dizer, é uma doença que tem tratamento medicamentoso, esse acompanhamento com os especialistas, é uma doença que tem cura, não justifica a pessoa olhar, eu acho que também esse conselho de se olhar para o seu corpo e verificar alguma coisinha errada, vá ao médico, não vá deixando, né? Com certeza, como o Cláudio falou, a gente tem que se prevenir, né? E a prevenção no caso da hanseníase, ela é diagnosticar a doença o quanto antes, né? Então, você percebeu uma mancha no corpo com alteração de sensibilidade, procure o clínico geral na sua unidade, né? E, se necessário, ele vai encaminhar para o nosso ambulatório também, para estar fazendo o segmento, estar fazendo um diagnóstico, né? E conseguir curar a doença, que é muito importante para a gente conseguir erradicar. É muito importante que os familiares das pessoas que têm hanseníase, elas não precisam evitar qualquer contato. Hoje isso já não existe mais, porque o paciente fazendo o tratamento, ele já para de transmitir a doença. Mas que eles vão até a unidade de saúde para avaliar, ver a pele, avaliar os nervos, ver se eles têm alguma forma da doença, né? Se necessário, ou vai fazer o tratamento, ou ele vai tomar uma vacina que vai ajudar ele a não desenvolver formas graves da doença. Porque compromete totalmente a qualidade de vida da pessoa. Sim, as sequelas da hanseníase, elas são muito graves. A gente tem pacientes que não conseguem mais trabalhar, que ficam numa cadeira de rodas até por conta da doença, das sequelas que ela deixa, né? É uma doença de país subdesenvolvido, doutora? Ela é muito comum nos países subdesenvolvidos por conta da transmissão. Quando as pessoas elas convivem muito no mesmo ambiente, né, geralmente dormem todas no mesmo quarto, isso propicia a transmissão. Então, por isso que a gente tem muitos casos no Brasil, na Índia, né, ainda, que a gente tem lutado para diminuir. E o que o Brasil está fazendo, além, né, dessa iniciativa de cuidar dos pacientes, de identificar, o que a área médica está fazendo para tentar a gente entrar num processo de eliminação, né? Porque a gente nem está... Sim, a gente tem tentado sempre disseminar informação. Então, no ano passado, a gente teve 2 cursos, né, para os profissionais de saúde, para médicos e enfermeiros, para a gente tentar fazer o diagnóstico precoce, né? Então, o paciente ele vai na unidade de saúde para tratar uma hipertensão, um diabetes, e o médico, o enfermeiro, ele acaba percebendo que tem alguma lesão sugestiva da doença. Então, para ele já encaminhar esse paciente para avaliar e fazer o tratamento. Essa questão é tão forte, porque eu estava vendo que em 1997, até então ministro extraordinário Pelé, o rei Pelé, ele aceitou ser assim, o embaixador para eliminar essa doença do Brasil. Uhum. Quer dizer, até que não faz muito tempo, 1997. Sim, sim. Ela é uma doença muito antiga, mas a gente tem que sempre lembrar que ela é muito recente, porque toda semana a gente tem um novo diagnóstico. Toda semana? Isso, e aí a gente precisa ir atrás dos contatos, das pessoas que conviveram com essa pessoa nos últimos 5 anos, para avaliar se eles também não têm a doença, para a gente tentar achar de onde que a pessoa pegou essa doença, né? E tratar todos os contactantes que têm necessidade. Diagnóstico precoce é a palavra-chave. É a palavra-chave. Na área da hanseníase. Exatamente. Diagnóstico precoce e quebrar o estigma que a doença tem, né? Não é porque a pessoa que ela tem hanseníase, ela vai deixar de conviver em sociedade, né? Ela não está tomando remédio, ela não está transmitindo mais a doença. Então, isso é muito importante que a gente reitere, né? Os próprios pacientes ficam muito assustados, acham que vão ter que deixar de conviver com a família. E isso não é verdade, que tratando a gente tem a cura. Doutora Ana, muito obrigada. Chegamos ao final do Saúde em Foco. A nossa conversa foi muito proveitosa, informativa, para a gente realmente trabalhar esse estigma dessa doença tão importante que ainda tem no nosso país, que é a hanseníase. Eu que agradeço pelo convite, né, pela divulgação. Acho que a informação é o nosso veículo mais importante, né? E as pessoas, sabendo as informações corretas, elas vão atrás e fazem o diagnóstico. E pode sempre contar com a gente aqui do Saúde em Foco da TV Câmara. Muito obrigada. Obrigada. Comigo também. Obrigada.
E assistimos hoje o Saúde em Foco, um programa sobre hanseníase. Nós conversamos com a médica dermatologista da Secretaria Municipal da Saúde, Ana Cristina Alonso. Olha, muito obrigada por sua atenção. Se você gostou deste programa e quer assisti-lo novamente, você pode acessá-lo em nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Rio Preto, a playlist é Saúde em Foco. Tem vários temas bem interessantes que você pode acompanhar, assistir. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!